Olá, pessoas! Tudo bem? Estamos aí novamente. Bom, vou fazer mais alguns exercícios aqui para vocês, envolvendo transformações trigonométricas. E aqui no caso, envolvendo soma e subtração de arcos e também arco duplo. Ó, esse exercício aqui caiu na FEI, que é do Campo São Bernardo, né? E é o seguinte, olha, ele quer que a gente simplifique isso daqui tudo. E ele deu para a gente que o seno de 2x ele é diferente de menos 1. Bom, isso aqui é uma condição de existência, né? Porque, olha só, se você puser menos 1 aqui, ó, quer dizer que no denominador você teria 1 menos 1 que daria 0. E aí já viu, né? Primeiro mandamento da matemática, não dividirás por 0. Bom, então aqui, a sugestão que eu dou para vocês, a primeira coisa é sumir com esse negócio aqui e com isso aqui, ó. Porque essa soma, essa subtração aí, a gente não consegue trabalhar com ela. Porque quanto que é o seno de x mais π sobre 4? Não faço a menor ideia. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou desenvolver isso aqui, que é o seno de x mais π sobre 4. E aqui ó, é o seno da soma, né? Então, quem viu os vídeos anteriores aí, ó, o seno é o cara legal que se mistura com todo mundo. Então, desenvolvendo isso aqui, nós vamos ter o quê? Ó? Seno de x vezes o cosseno de π sobre 4. Né? E o que você pede para ele, ele obedece. Então, se aqui é mais, então aqui também é mais. Então, agora vem o seno de π sobre 4 vezes o cosseno de x. Sempre alternando, né? Esses valores aqui dentro. Ó. Se é x e π sobre 4, um é x, o outro é π sobre 4. Você não vai pôr x e x aqui, por exemplo, né? E nem 2π sobre 4, tá? Sempre alternando, ó, dessa forma. Bom, aí, o que vai acontecer aqui, ó? O cosseno de π sobre 4 é 45. Então, fica raiz de 2 sobre 2 isso aqui, ó, tá? E esse seno também é raiz de 2 sobre 2. Então, a gente tem o quê? A gente vai ter raiz de 2 sobre 2 vezes o seno de x, apenas troquei aqui a posição do produto, né? Mais raiz de 2 sobre 2 cosseno de x. Olha, a gente pode até colocar o raiz de 2 sobre 2 em evidência aqui, né? Porque está nos dois, ó. Então, isso aqui vai multiplicar seno x mais cosseno x. E essa primeira parte acaba aqui, tá? Não tem como fazer mais nada. Bom, a gente tem também esse cosseno de x menos 4π aqui, ó. Então, vamos desenvolver esse cosseno de x menos 4π. Desenvolver aqui fora, né? Bom, então, como é cosseno, aqui eu vou pôr um cos. Não é da calça, mas é um cos. E aqui é menos, né? Ó, o cosseno é aquele cara chato, então ele não se mistura com ninguém, né? E faz questão de sair na frente de todo mundo. Então, é cosseno de x vezes o cosseno de π sobre 4. E o que você pede para ele, ele faz o contrário. Então, se lá é menos, aqui fica mais. E agora vem o seno, que é seno x cosseno π sobre 4. Bom, então o que a gente vai ter aqui? Ó? A mesma coisa que a gente tinha em cima, né? Quase. Não, é exatamente. Ó, porque isso aqui é o raiz de 2 sobre 2. Opa, escrevi cosseno ali, ué. Opa, agora que eu vi, vamos arrumar aqui. Seno, seno, é? Olha só, a gente vai ter a mesma coisa aqui, né? Ó, isso aqui é raiz de 2 sobre 2, daqui é raiz de 2 sobre 2, igual a gente tinha aqui em cima. Então, a gente vai obter o mesmo resultado, né? Então, isso aqui tudo, ó, isso vai ser igual. Aí eu já vou colocar em evidência, já vou até copiar esse aqui, ó, porque literalmente vai ser a mesma coisa, né? Pronto. Bom, tendo, então, desenvolvido, né, essas somas aí, ó,
esses arcos da soma e da subtração, agora eu vou voltar aqui, ó, na expressão. Então, deixa eu pegar essa expressão aqui e trazê-la para baixo, porque agora a gente vai trabalhar com ela. Então, tudo aquilo que eu obtive, eu vou colocar aqui, eu vou substituir. Então, essa expressão aqui vai ser o quê? Ó, vamos lá. Vai ser 2 vezes... Ó, agora é o seno de x mais π sobre 4, que deu isso aqui também, né? Porque os dois deram a mesma coisa. Então, vai ficar isso aqui, depois eu arrumo. Vezes isso aí de novo, né? Bom, então, se é ele vezes ele, vai ser ele ao quadrado, mas eu vou colocar ele aqui 2 vezes. Ó, então, nós ficamos com isso, tá? E no denominador, a gente vai ter aquele 1 mais seno de 2x lá, ó. Então, aqui agora, embaixo, é 1 mais seno de 2x. Bom, eu vou deixar, por enquanto, seno de 2x, por quê? Poderia desenvolvê-lo, mas vai que aqui em cima aparece um seno de 2x, eu simplifico. Bom, se bem que vai aparecer, né? Vou simplificar de qualquer jeito. Então, o que é o seno do arco duplo? É 2 vezes o seno vezes o cosseno, né? Seno de x vezes o cosseno de x. Bom, vamos ver o que vai dar para a gente fazer aqui agora. Ó. Vai dar para simplificar algumas coisas, né? Então, aqui está multiplicando por 2, ó, esse 2 vai embora. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Aí vai cortar com esse 2 aqui, ó. Então, esse raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2, também corta com isso. E vai sobrar apenas o quê? Ó? Seno x mais cosseno x vezes seno x mais cosseno x. Ou seja, seno x mais cosseno x ao quadrado. Bom, e aí, como a gente vai ter ele ao quadrado, então, quadrado do primeiro, pode fazer distributiva também, mesma coisa, né? Só estou ganhando tempo. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então é 2 seno x cosseno x, mais o quadrado do segundo, que é cosseno ao quadrado de x, dividido por 1 mais 2 seno vezes cosseno. Opa! Olha onde a gente chegou. Ó. O numerador ele é idêntico ao denominador. Por quê? Porque aqui em cima a gente tem uma relação fundamental. Olha aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é 1. Mais 2 seno x cosseno x. Ou seja, em cima está exatamente igual ao que está embaixo. Ah, então o resultado disso é 1. Aí, ó. Vou até fazer um passo a passo. Ó. Então, esse cara aqui ele vai estar no numerador e também no denominador. Pronto. Mesma coisa. Portanto, o resultado disso aqui é 1. Ó, vamos conferir lá. Aqui, a letra A, então. Certo? Vamos para o próximo? Muito bem, ó. Universidade Federal de Alagoas. Ele deu para a gente o seguinte, que o cosseno de 2x é meio e que esse ângulo x, olha lá, ó, ele está entre 3π sobre 2 e 2π. Vamos ver mais ou menos onde que é isso? Ó, vamos rascunhar aqui um círculo trigonométrico bem horroroso, mas... Vamos lá, 2π. Bom, o π é 180, então o 2π é o 360. Está aqui, né? 3π sobre 2. Π sobre 2 é 90, então 3 vezes 90, 270. Ó. Então, 3π sobre 2 está aqui embaixo. E ele falou para a gente que o ângulo x, então, está entre esses dois ângulos. Ou seja, quer dizer que o x está no quarto quadrante. O que a gente sabe do quarto quadrante? Olha aqui, ó, esse aqui é o cosseno, né? Positivo. E esse aqui é o seno, negativo. Ah, então ele deu essa informação para a gente. Que olha aqui, ó, qual é o valor de seno de x? Então, a gente sabe que tem que dar um resultado negativo. Ó, você já elimina a letra D e a letra E. Tá vendo? Então, é interessante. E outra, elimina também o menos 1. Por quê?
Porque o x ele está entre esses dois ângulos. Aqui não tem menor ou igual, ó. Então, a resposta ou vai ser a letra B ou vai ser a letra C. Tá vendo? Tanto que é tranquilo? Bom, então, vamos resolver aqui. Como ele deu apenas o cosseno para a gente, é o que a gente tem que usar. Só que ele deu o cosseno do arco duplo de x. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que vai dar para a gente fazer, ó. O cosseno de 2x é meio. Mas o que é o cosseno de 2x? Só para a gente lembrar, né? É o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x. Bom, como essas alternativas aqui elas não poderão ser, né, a resposta, eu já vou apagar. Aqui, ó, mais seno ao quadrado, mais não, menos. Opa. Porque eu já pensei na relação fundamental, já pensei lá na frente. Muito bem, então, estamos aqui com o cosseno do arco duplo de x, né? Como ele quer o valor do seno, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar a relação fundamental. O que é a relação fundamental, né? Ó, meu RF aqui. A gente tem que o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x, ele sempre vai dar 1. Ah, então agora, ó, eu vou isolar esse cosseno ao quadrado aqui, ou seja, eu vou passar esse seno ao quadrado de x para o outro lado. Ó. Aí ele fica negativo, né? E aí eu vou substituir esse cara aqui, ó, exatamente no cosseno ao quadrado de x. Tá vendo? Bom, então a gente vai ter isso. Vamos colocar igual aqui, né? Para não precisar copiar tudo. Ó. Então, isso aqui vai ser igual. Aí, no lugar do cosseno ao quadrado de x, ó, vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x, que já estava lá. Certo? E aí, o seno ao quadrado de x vai juntar, ó. Então, vai ficar 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de x. Note que o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que o processo para chegar no arco metade do seno. Tá vendo? Então, ó, não precisa decorar aquela fórmula com aquela raiz feia. Ah, eu decorei, eu sei que é raiz de 1 menos o cosseno de x sobre 2. Perfeito, se você decorou, né, já usa direto. Mas não tem necessidade, né? No caso ali do x, não, seria o cosseno de 2x, né? Porque isso aqui seria a metade de 2x. Bom, então, sendo assim, o que a gente sabe? Ó, que o resultado desse cosseno de 2x ele é meio, né? Ó. Então, agora a gente vai trabalhar com essa equação aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos prosseguir. Eu vou passar o 1 para o outro lado. Então, a gente vai ter aqui, ó. Vamos lá. Menos o 2 seno ao quadrado de x. Isso vai ser meio menos 1. Bom, só que 1 menos a metade dá metade, né? Então, meio menos 1 é menos meio. E aí, como é negativo dos dois lados, né? Aí a gente pode tirar esse sinal aí, ó, de menos dos dois lados. Passa esse 2 dividindo, então ele vai multiplicar o 2 embaixo. Então, eu tenho que o seno ao quadrado de x, ele é 1/4. Portanto, a raiz, né, disso aqui vai dar meio. Só que como está ao quadrado, quais os números que ao quadrado dão 1/4? Mais ou menos meio. Porém, a gente vai pegar o sinal positivo ou negativo? Aí a gente volta aqui, ó. Ó, olha o quadrante que ele está. Lembra que é o quarto? Então, o seno no quarto quadrante ele é negativo. Então, se ele é negativo, o valor desse seno vai dar meio. Por quê? Ó, porque o x pertence ao quarto quadrante. Certo? Então, seno de x é igual a menos meio, letra B. Certinho? Vou deixar aqui assim, ó. Olha lá. Então, essa foi a nossa resolução inteira aí desse exercício. Certinho? Vamos para o próximo.